Fala investidores, tudo beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você uma curiosidade que eu tive. Eu quero saber como cada um dos candidatos à presidência da República no Brasil investem o seu patrimônio próprio. E para fazer isso a gente pode fazer uma consulta lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, onde cada um deles apresentaram a sua declaração de patrimônio. Bom, aqui eu já quero deixar uma observação logo no início desse vídeo. Esse vídeo não tem nenhum viés político. Eu simplesmente vou avaliar como cada um desses investidores investiram o seu patrimônio. E ao final eu vou fazer um ranking baseado na minha opinião como um profissional de mercado para saber qual deles investiu melhor o seu capital próprio. Beleza? Inclusive eu vou querer que você coloque aqui também nos comentários se a minha opinião está de acordo com a sua. Bom, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, clica no botão aqui embaixo para se inscrever. Assim, você vai receber mais vídeos como esse e também vai fortalecer o nosso canal e nos incentivar a continuar produzindo conteúdo. Bom, o primeiro candidato é o João Amoedo, do Partido Novo. João Amoedo declarou lá no TSE um patrimônio de aproximadamente 425 milhões de reais. A maior parte desse patrimônio está aplicada em produtos de renda fixa. 51% da carteira está atrelado a títulos de renda fixa que podem ser CDB, LCI, LCA, títulos do Tesouro, etc. A gente não consegue ver o detalhamento dessas aplicações, mas a gente consegue ver que metade do seu patrimônio está alocado em renda fixa. Faz sentido porque aqui na renda fixa, no Brasil, mesmo com uma taxa menor, a gente ainda tem uma taxa de atratividade bem considerável. A relação de risco e retorno para o investidor conservador é bastante atraente. Talvez por isso ele aplicou metade do seu patrimônio em produtos de renda fixa. Uma outra parte do patrimônio, aproximadamente entre 10% e 15%, ele aplicou num fundo de longo prazo que muito provavelmente também é uma aplicação de renda fixa conservadora. Então é aquele capital que eventualmente ele pode resgatar a qualquer momento com liquidez imediata. E ele também tem uma pequena parcela, na verdade o valor é de 50 e poucos mil reais, na caderneta de poupança. Esse valor realmente é um valor irrisório perto do patrimônio dele, mas ele ainda assim mantém essa parte do patrimônio na poupança, uma pequena parcela. Aqui um ponto importante, na renda variável ele mantém 2% do seu patrimônio. E o restante, a gente vai ver que ele tem imóveis, participação em empresas, etc. Vou falar mais aqui da parte de investimentos financeiros. Então a gente consegue ver que o João Amoedo é um investidor conservador. Beleza? Bom, vamos para o segundo candidato, que é o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central e gerou para mim bastante curiosidade para saber onde ele investe o seu dinheiro. Ele declarou, junto ao TSE, um patrimônio de aproximadamente 377 milhões de reais. E, para minha surpresa, ele aplica 75% desse patrimônio em ações. E o restante, em torno de 10% a 15%, em um fundo de longo prazo, que muito provavelmente é um fundo de renda fixa, que ele vai utilizar ali para resgate de liquidez imediata. Então, aquela aplicação mais conservadora. Como ele tem um patrimônio muito elevado, ele consegue, segurar as oscilações de mercado de uma parcela muito grande do seu patrimônio. Na verdade, ele vai até na contramão do mercado, porque se a gente pegar o senso comum, diria que a gente não deve ter 75% do nosso patrimônio alocado em ações. Até por conta da idade dele ser um pouco mais avançada, teoricamente ele não estaria mais apto a assumir tanto risco assim na sua carteira de investimentos. Mas é provável que ele faz essa aplicação financeira de 75% em ações para se beneficiar recebendo dividendos. Então ele monta aquela carteira, como tem um patrimônio muito grande, ele consegue administrar bem a oscilação do mercado e se aproveitar recebendo os dividendos que são pagos anualmente. O terceiro candidato é o Álvaro Dias e ele declarou junto ao TSE um patrimônio de aproximadamente 2,8 milhões de reais. Aqui, no caso dele, eu percebi que tem lá 580 mil reais em conta corrente, que não está sendo aplicado. E a outra parte do recurso está alocado em imóveis e empresas, sociedade de empresas. Então, na parte financeira, ele deixou a maior parte do seu dinheiro em conta corrente. De repente, no momento que foi tirar a foto
do patrimônio dele para colocar no TSE, ele de repente movimenta muito a conta e aquele recurso ficou disponível ali em conta corrente porque eventualmente ele faria algum tipo de investimento. Mas a gente conseguiu enxergar que o valor mais significativo que ele tem na carteira destinado para investimentos financeiros está parado em conta corrente. Bom, o quarto candidato é o Jair Bolsonaro e ele declarou junto ao TSE um patrimônio equivalente a 2,2 milhões de reais. Ele tem uma parte desse patrimônio imobilizada em imóveis e a parte que seria destinada para investimentos financeiros, ele colocou na tradicional aplicação dos brasileiros, que é a poupança. Então a gente consegue ver que ele é um investidor conservador, bastante conservador. O quinto candidato é o candidato Ciro Gomes. No caso do Ciro Gomes, ele tem poucas aplicações financeiras e ele declarou junto ao TSE um patrimônio de aproximadamente 1,7 milhões de reais. 70% desse patrimônio está alocado em imóveis, ou seja, ele tem imobilização de praticamente 70% do seu patrimônio, justamente porque está alocado em imóveis. Tem um pouco ali de aplicação em poupança, em conta corrente, etc. O sexto candidato é o Geraldo Alckmin, que declarou junto ao TSE um patrimônio de aproximadamente 1,3 milhões de reais. A maior parte desse patrimônio está aplicado em previdência privada do tipo VGBL, praticamente 80% em previdência. Uma outra parcela ele aplica em fundos de renda fixa, em fundos de curto prazo, que é para aquele capital de liquidez imediata. Então, a gente vai fazer uma avaliação daqui a pouco da carteira de cada um, como é que vão se encaixar cada um no ranking que a gente vai fazer aqui. Por último, eu vou apresentar a candidata Marina Silva, que apresentou uma declaração de patrimônio modesta, de aproximadamente 120 mil reais, 118, e ela tem uma pequena parcela na poupança e outra parcela do capital, bem pequena também, em títulos de renda fixa. A maior parte da aplicação que ela tem está direcionado para um imóvel. Bom, os demais candidatos que a gente tem concorrendo à presidência da República têm um valor muito pequeno declarado junto ao TSE que não vale a pena a gente fazer qualquer tipo de avaliação. Bom, depois que a gente viu onde cada um aplicou seu dinheiro, eu vou fazer um ranking pessoal. Vale lembrar que isso é uma opinião pessoal de um profissional de mercado que atua nessa área. E claro, isso reflete também a questão do perfil do investidor, etc. Mas eu vou fazer algumas observações. No primeiro lugar, na minha concepção, o candidato que melhor fez aplicações financeiras montando o seu portfólio de investimentos foi o João Amoedo. Ele fez uma diversificação, priorizando a proteção do patrimônio e depois a rentabilidade. Como ele sabe que a taxa de juros no Brasil aqui para aplicações de renda fixa é bem atrativa, ele direcionou a maior parcela do seu patrimônio protegida e ao mesmo tempo com uma rentabilidade que eu considero atraente no caso do Brasil, que paga uma taxa de juros bem elevada se comparado a outros países. O segundo candidato que melhor alocou seus recursos, na minha concepção, foi o Henrique Meirelles. Ele alocou 75% em ações, para se beneficiar muito provavelmente com dividendos, colocou uma parte do patrimônio em fundos de renda fixa de longo prazo para eventualmente resgate imediato, e como ele tem um volume muito grande, ele consegue suportar a oscilação do mercado. Então é tranquilo. É claro que ele vai na contramão do que o mercado diz, porque o mercado diz que você deveria ter uma posição mais conservadora à medida que você tem uma idade um pouco mais avançada. Mas ele optou em ter um perfil mais arrojado. Empatado em terceiro lugar, e eu vou dizer para você por que cada um desses estão empatados, é o candidato Jair Bolsonaro, porque ele tem a maior parte do seu patrimônio destinado para aplicação financeira, está aplicado na poupança. Ele poderia melhorar um pouco mais essa rentabilidade utilizando os produtos de renda fixa, fazendo uma diversificação de fluxo de caixa, etc. Diminuindo a liquidez, caso ele pudesse fazer isso, então seria uma alternativa interessante. Um outro candidato que empata também em terceiro lugar, na minha concepção, é o Ciro Gomes, porque ele tem um patrimônio que está muito engessado, 70% do patrimônio está em imóveis. Se ele precisar de um volume um pouco maior para uma emergência, ele vai ter que eventualmente vender algum desses imóveis. O terceiro candidato que eu considero empatado também na terceira posição do ranking é o Álvaro Dias, que deixou uma boa quantia parado em conta corrente. E a gente sabe que quando a gente tem um dinheiro parado em conta corrente, a gente não está remunerando, não está fazendo o dinheiro trabalhar a nosso favor. Então pode ter sido uma questão eventual, porque ele faria alguma movimentação, e no momento que tiraram a foto do patrimônio deles, esse dinheiro encontrava-se justamente parado em conta corrente. E o quarto candidato que empata na terceira posição é justamente
o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque tem uma posição pouco diversificada, a maior parte do seu patrimônio está alocado em previdência privada. Então ele tem uma carteira muito pouco diversificada, poderia melhorar um pouco mais utilizando outros produtos de investimento. Beleza? Por último, a Marina Silva tem uma carteira pequena, onde ela tem uma parte em poupança, outra parte em renda fixa, títulos de renda fixa, mas como o volume dela é pequeno, eu também vou enquadrar ela no terceiro lugar do ranking, junto com esses demais políticos que eu mencionei. Bom, agora eu quero saber qual a sua opinião em relação ao ranking que eu mencionei aqui. Qual desses candidatos aplica melhor o seu patrimônio próprio? Ah, um ponto importante. Uma observação que eu faria para o João Amoedo, que é o primeiro candidato número 1, é de repente ter uma pequena parcela em previdência privada para que ele possa, de repente, 1% do patrimônio para servir como um instrumento de sucessão patrimonial. Bom, para fechar esse vídeo, coloca aqui nos comentários o que você achou desse ranking, se você concorda com esse ranking ou se você alteraria. Qual desses candidatos à presidência, na sua opinião, investiu melhor o seu patrimônio próprio? Beleza? Então até o próximo vídeo, um grande abraço, valeu!